Olá, tudo bem com você? Com a escolha do novo Papa, Leão XIV, o norte-americano, primeira vez na história, o norte-americano escolhido como Papa pelo conclave, muitas teorias, várias delas realmente conspiratórias, outras nem tanto, foram divulgadas nas redes sociais e até em sites da imprensa, de mídias reconhecidas. Apocalipse 13, Apocalipse 17, curiosamente, estiveram aí no olho das discussões, né, no centro das discussões, e isso nos dá uma pequena amostra de como realmente, dependendo aí do que acontece no mundo, dependendo do mover das peças no tabuleiro da história, assuntos que antes eram debatidos aí no âmbito das igrejas, eram foco de pessoas que têm interesse específico por profecias, acabam ganhando grande público, graças à divulgação da chamada grande imprensa. Nós sabemos que isso vai acontecer no futuro com relação à discussão entre sábado e domingo. Hoje ainda vemos, né, em podcasts, alguns programas, debates, alguns influenciadores, até pastores evangélicos criticando os que guardam o sábado e etc. Mas nós sabemos e aguardemos, porque isso vai acontecer, que haverá, em tempos futuros, um amplo debate com relação a isso. Ellen White chama de agitação dominical. E aí esse assunto, à semelhança do que vem acontecendo agora com a eleição do novo Papa, esse assunto também será alvo de debates, né? Tema de podcasts, entrevistas e documentários e etc. Até porque as pessoas precisam ter um esclarecimento com relação ao assunto para tomarem a decisão delas, né? Muito bem, e aí, após a eleição do Papa, Prevost, né? Robert Francis Prevost, a gente viu aí uma série de portais, né, como o G1, por exemplo, da Globo, falando do assunto, né? E eu quero compartilhar com você um post no meu blog, outraleitura.com.br. Enquanto eu coloco aqui na tela, quero já convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no meu canal, se você não fez isso ainda, acionar o sininho para receber as notificações de novos conteúdos, dar o seu joia se gostou do conteúdo, compartilhar com seus amigos também, fazer aqui seus comentários respeitosos com relação ao assunto, e quero convidar você também a fazer parte do meu canal no Telegram ou do meu canal no WhatsApp. Por quê? Ali compartilho todos os dias vídeos, textos, artes, para você também compartilhar em suas redes sociais, relacionados com o projeto Revivados por Sua Palavra. Projeto abençoado, promovido pela Igreja Adventista Mundial, com o propósito de nos motivar a ler todos os dias um capítulo da Bíblia. Lendo um capítulo por dia, em 3 anos você lê a Bíblia mais uma vez, toda. E é uma bênção, tem sido realmente uma experiência maravilhosa. Eu me propus, nessa nova fase, além dos textos que eu já escrevi em anos anteriores, e essas artes também, gravar um vídeo e soltar um vídeo por dia aí no meu canal. Então você pode receber esses conteúdos gratuitamente todos os dias num desses canais aí, no Telegram ou no WhatsApp. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que você possa fazer parte desses canais, ou de um deles, tá bom? Vou deixar também aqui vários vídeos já disponibilizados aqui no meu canal, um vídeo muito bom também do pastor Eleazar Domini, do canal Fala Sério Pastor, sobre a tal teoria dos 7 papas, tá bom? E eu vou ler aqui para você então o que eu escrevi no meu blog. Imprensa fala de Apocalipse 13 e mira adventistas. Com a escolha do cardeal americano Robert Francis Prevost como novo Papa, que escolheu para si o nome de Leão XIV, eu já fiz um vídeo também falando disso, né? Por que Leão XIV? O que essa, digamos, dinastia dos papas, né, ou leões aí, tem que ver com esse novo Papa, né? O Papa Leão XIII, como foi o pontificado dele? O Leão I que inaugurou essa sucessão de papas com o nome de Leão. Então, eu vou deixar aqui na descrição para você dar uma olhada também nessa análise que eu fiz, tá bom? Então, com essa nomeação dele, vários veículos de comunicação deram destaque, não apenas à eleição do conclave, mas também a profecias apocalípticas e a teorias mirabolantes, como as de Nostradamus e de São Malaquias, segundo a qual os montes de Apocalipse 17 seriam papas, uma clara distorção da interpretação bíblico-historicista, mas infelizmente também adotada por alguns poucos adventistas. E aqui está um link então para você conferir isso aí, tá? É curioso ver esse interesse de jornalistas pelas profecias, ainda que, infelizmente, divulguem muitas inverdades. E um detalhe que se percebe nessas ocasiões é que os adventistas ficam debaixo dos holofotes.
como estudiosos das profecias e, infelizmente, também como alarmistas de plantão, como alguns sites nos consideram, né? Então, aqui abaixo eu coloquei alguns trechos da matéria publicada no portal G1 da Globo. Abre aspas. Após o anúncio nesta quinta-feira, lá no dia 8, do nome do americano Robert Francis Prevost como novo Papa, começaram a pipocar nas redes sociais menções ao Apocalipse, o último livro da Bíblia. As postagens fazem referência a um trecho do capítulo 13, que trata sobre a emergência de duas bestas, uma da terra e outra do mar, que simbolizam, respectivamente, o poder político e o poder religioso. Até aqui está interessante, né? Como Leão XIV, novo líder da Igreja Católica nascido nos Estados Unidos, país mais poderoso do mundo, esse trecho é interpretado como um sinal do fim dos tempos. Juntam-se a isso os fatos de o nome do novo Papa ser Leão, aqui já começa a coisa a complicar, né? Característica da besta da terra, e a gente sabe que não tem nada a ver, né? A besta da terra realmente aparece ali, melhor dizendo, a besta do mar, aqui eles confundem, né? A besta do mar, Apocalipse 13, que apresenta, entre outras coisas, características de leão, né? Mas o que tem a ver com o nome Leão de um Papa ali? Então os papas anteriores também teriam relação com a profecia, por terem o nome de leão, né? Então a gente sabe que ali é um símbolo que remete à Babilônia, porque aquela besta, ela mescla características das bestas anteriores, né? Aquela besta ali, que é o papado, ela traz ali características de leão, de leopardo, né, de urso, e isso remete a Daniel capítulo 7. Aqueles que conhecem a Bíblia e as profecias não se permitem, né, ser levados por esse tipo de texto especulativo aqui, né? Que comete também um deslize de associar com a besta da terra e não do mar. Embora essa represente o poder político e não religioso. A confusão foi deles aqui, né? 14, que por acaso se segue ao 13, número do capítulo. De novo, né? Outra bobagem aqui, né? O que tem a ver Apocalipse 13 com Leão 13? Sem contar que essa questão aí da quebra de capítulos e versículos é sabido que não é original da Bíblia, né? Foi uma invenção posterior, muito útil, por sinal, mas não é bíblico, né? Quebrar a Bíblia organizá-la em capítulos e versículos foi uma invenção bem posterior aos autores bíblicos. Nos tempos bíblicos eles usavam rolos, né, pergaminhos, iam desenrolando, e você nunca vai ver Jesus dizendo assim, nunca lestes em Isaías 53, não, eles citam no máximo o profeta, e aí a pessoa que tinha que se virar, ir lá no rolo e localizar o texto, né? Então, associar capítulo 13 de Apocalipse com Leão 13 não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. Continuando aqui a matéria do G1, trata-se, porém, de uma invencionice, segundo o pastor Kenner Terra, da Igreja Batista Água Branca, doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, professor na Faculdade do Instituto Rio de Janeiro, e autor de O Apocalipse de João, Caos, Cosmos e o Contradiscurso Apocalíptico. Ele explica por que o texto ficou conhecido como fonte para o conceito do anticristo. Diz aqui esse pastor. Toda a teoria da conspiração conecta numa narrativa de forma aparentemente óbvia uma imagem completamente sem sentido. É assim que as teorias de conspiração funcionam. Então, pega o nome Leão, número 13, o Papa, e aí começam as invencionices, que para mim são muito perversas, perigosas e alienadoras. Concordo em parte aqui com o pastor Kenner, mas logo na sequência ele já vai dizer uma coisa com a qual eu não posso concordar. O pastor Kenner Terra explica que a forma como essas bestas são descritas as fazem simbolizar o poder político, no caso da que sai do mar. Na verdade, a que sai do mar é o poder religioso, né? E o poder religioso, no caso, a que sai da terra. A que sai da terra, a gente entende como sendo Estados Unidos, essa sim o poder político. Na visão conspiracionista, quando essas duas acontece o fim dos tempos. Só que, como explica a Terra, esse trecho, escrito há 2000 anos, era uma crítica ao imperador romano Nero César. Aí está o erro, né, do preterismo, que é também a visão adotada pela Igreja Católica, né? Para eles, a besta ali, descrita e denunciada no Apocalipse, Nero. Acontece que, depois podemos pegar a Bíblia aqui para ler algumas coisas, a gente vê que não fecha a conta. Depois eu abro com você a Bíblia e a gente confere. No Apocalipse 13, o visionário que se chama João, profeta na verdade, né, faz uma crítica a um imperador romano. Como ele faz essa crítica? Ele vai usar umas imagens, né, do seu tempo. O fim do capítulo 13 do Apocalipse também cita o famoso número 666, conhecido como número da besta, inclusive na cultura pop. A banda de heavy metal Iron Maiden
por exemplo, fez uma música sobre ela. Diz o versículo 18, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. Número humano, né, no original grego. E o seu número é 666. As postagens nas redes sociais também fazem referência a esse fato, para associar o novo Papa ao Anticristo. Inclusive, pelo fato de ser Leão XIV, que se segue ao número 13 do capítulo em questão. De novo, quem faz isso realmente está cometendo um crime escatológico interpretativo, né, hermenêutico. Bom, o outro texto interessante, esse aqui foi mais preciso, publicado no site Termômetro da Política. Olha só, um site de política tratando de profecias. Isso é bem interessante, né? Então, eu destaquei aqui também o texto deles. Aqui está o link, né, para você conferir a matéria na íntegra no original. A morte do Papa Francisco, em 21 de abril de 2025, reacendeu nas redes sociais uma teoria da conspiração. Note que aqui eu vejo a mão do inimigo, né, tentando colar na expressão teoria da conspiração, não só ideias que realmente são mirabolantes, como também qualquer tipo de interpretação apocalíptica. Então isso aqui acaba sendo um problema, né, porque daí quando a gente tenta falar sobre Apocalipse e as profecias, o que vai vir na mente das pessoas é especulações, teoria de conspiração e alarmismo, né, tudo que o diabo mais quer, né, misturar as coisas. E infelizmente muitas pessoas no meio cristão acabam contribuindo para isso, quando defendem teorias, ideias que não tem nada a ver com a interpretação correta das profecias, né? Então, a teoria da conspiração que eles citam aqui é que associa a sucessão papal ao livro do Apocalipse, mais especificamente ao misterioso oitavo rei, mencionado no capítulo 17, porque de fato aqui é uma teoria da conspiração, né? Apesar de sua popularidade em fóruns online e plataformas como o X, especialistas alertam que se trata de uma narrativa especulativa sem qualquer respaldo bíblico, ou melhor, histórico, teológico ou factual. A teoria que circula há anos ganhou novo fôlego com o falecimento de Francisco. Ela sugere que os papas, a partir do Tratado de Latrão, de 1929, que estabeleceu o Estado do Vaticano, seriam 7 reis, descritos em Apocalipse 17, 10 e 11. São também 7 reis, 5 caíram, um existe, o outro ainda não chegou, e quando chegar deve permanecer pouco tempo. E a besta que era, não é, e também é o oitavo, e procede do 7 e vai à perdição. Já expliquei esse assunto aqui em alguns vídeos também aqui no meu canal, o pastor Eleazar também já fez isso, né? Então, os reis, se você ler Daniel com atenção lá, você percebe que reis, eles apontam para reinos em profecia. E o anjo depois vai dizer, não está aqui no texto que foi citado, mas o anjo também vai dizer que são também 7 montes, 7 cabeças. Montes e cabeças sempre em profecia apocalíptica representam reinos e não pessoas, tá? Não são indivíduos como os papas. Isso é uma forçação de barra e uma teoria que se aproxima mais daquela de São Malaquias, né? Que é altamente polêmica, né? Segundo os conspiracionistas, o oitavo rei seria o próximo papa, uma figura que, em algumas interpretações, estaria ligada ao anticristo ou ao fim dos tempos. Bom, seria o próprio Satanás, na teoria defendida pelo pastor Samuel Ramos e outros, até que adicionaram uma nova interpretação, né, o remendo de novo na profecia, né, na ideia, segundo a qual o oitavo rei não é mais agora Satanás, mas sim a união entre as duas bestas de Apocalipse 13. Vejam que conveniente, né? Os defensores da teoria apontam que, desde 1929, 7 papas governaram: Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II e Bento XVI. E Francisco, então, seria o oitavo. Aí na teoria lá do pastor Samuel Ramos, criaram, né, um critério para chegar até o oitavo, dizendo que, na verdade, o Bento XVI e o Francisco fazem parte da mesma cabeça, porque o Bento renunciou. Onde é que está isso na profecia? Onde é que está? Que critério hermenêutico, interpretativo é esse, né? Quer dizer, vão criando remendos ao longo da história. Agora, o novíssimo remendo é que, não, o oitavo rei não é mais Satanás, mas a união entre Leão XIV e o presidente norte-americano. Isso que é lamentável. E essa matéria aqui está apontando justamente a incoerência deste tipo de ideia, né? Muito bem, alguns ainda conectam a teoria à profecia dos papas, atribuída a São Malaquias, que lista 112 pontífices até o suposto Petrus Romanus, associado à destruição de Roma. No entanto, historiadores consideram essa profecia uma falsificação do século XVI, criada para influenciar conclaves da época. Nas redes sociais, postagens no X amplificam a narrativa, com usuários sugerindo que o próprio próximo Papa será um rival
será um sinal profético, ou até o último antes da queda. Um post viral afirmou o seguinte: se Robert Sarah, ainda estava no páreo na época, né, for eleito, não será apenas o novo Papa, será o 8º rei do Apocalipse 17. O ciclo se fecha. Outros tentaram, ou tentam, adaptar a teoria, argumentando que a contagem de papas pode variar, dependendo da interpretação do Tratado de Latrão. É sempre assim, né? Teólogos e estudiosos, porém, refutam veementemente essas ideias. A interpretação de Apocalipse 17 como uma sequência de papas é uma leitura forçada e descontextualizada, explicou o doutor em teologia pela PUC, Luiz Alberto Deboni, em entrevista ao portal UOL. O texto bíblico fala de impérios e poderes geopolíticos, não de líderes eclesiásticos específicos. E eu gostei do que eles escreveram aqui, ó. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, por exemplo, tá vendo como a gente vira alvo dos holofotes nesse momento? Rejeita a teoria dos 7 papas, argumentando que ela mistura método historicista e futurista de interpretação, resultando em sensacionalismo. Exatamente isso, que bom, né? Esse jornalista aqui, no caso, fez o dever de casa. Ele pesquisou, ele foi atrás e viu que a Igreja Adventista realmente não apoia, não endossa a tal teoria dos 7 papas. Quem faz isso, no meio adventista, são pessoas que estão aí trabalhando de forma independente, divulgando suas ideias, mas não em conformidade com aquilo que a Igreja ensina. Além disso, a associação com a profecia de São Malaquias é amplamente desacreditada. As descrições dos papas até 1590 são precisas, mas as posteriores são vagas e genéricas. Isso indica claramente que o livro foi publicado naquele momento, então eles tinham a história para conferir, e depois começa a chutar informações bem genéricas para que se, tipo as de Nostradamus, né, para que possa ser aplicada a qualquer coisa, a qualquer pessoa, né. Então isso indica que o texto foi escrito no fim do século XVI, né, afirma Deboni. A Igreja Católica não reconhece a profecia como legítima e o Vaticano não comenta teorias conspiratórias, reforçando seu compromisso com a continuidade do papado, segundo tradições seculares. A narrativa também é alimentada por supostas previsões de Nostradamus que mencionariam a morte de um pontífice muito velho, seguida por um romano de boa idade. Pois é, mas o eleito foi um americano, né? Então, mais uma teoria furada aí. Teóricos da conspiração interpretam isso como um prenúncio do declínio da igreja, mas tais textos não são notoriamente ambíguos e carecem de credibilidade acadêmica. Embora a teoria do 8º rei tenha apelo em tempos de incerteza, sua falta de embasamento a coloca no campo da ficção conspiratória. É natural que eventos como a morte de um papa gerem especulações, mas associar isso a profecias apocalípticas é um exercício de imaginação, não de verdade. Bom, aí eu já acho que, se nós interpretarmos corretamente, podemos sim ver associações, ver o cumprimento profético, mas sempre com muita responsabilidade, entendendo que a profecia trata de tempos amplos, né? Tendências, reinados, e não de uma ou outra pessoa especificamente pontual na história, né? Enquanto o Vaticano se prepara para o próximo conclave, bom, aqui já foi, né? Nota, esse texto reforça que as ideias apresentadas são teorias da conspiração sem qualquer ligação com a realidade, baseadas em interpretações especulativas de textos religiosos e históricos. De novo, aqui eu fico preocupado porque as pessoas passam a ver tudo como conspiração, tudo como ideias estapafúrdias, né? E aí não conseguem separar o joio do trigo. É aqui que o inimigo festeja. No portal Gizmodo, a gente vê isso aqui, ó, que interessante, ó, na escatologia adventista do sétimo dia, a besta fera terrestre, Apocalipse 13, 11 e 18, são os Estados Unidos da América, que farão uma aliança com a besta fera marinha, Apocalipse 13, 1 a 10, o papado. Bem, agora o Papa é americano, será? E aí a gente vê de novo os adventistas, né, no holofote, né, sendo chamada a atenção para isso. Eu coloquei aqui abaixo o vídeo, né, porque o Papa escolheu o nome de Leão XIV, se não assistiu ainda, está convidado a assistir aqui no meu canal. Aqui um apanhado, né, de vários, olha só, quantos jornais, né, peguei só 1, 2, 3, 4, 5 aqui, né, destacando o tema de Apocalipse 13, olha aí. Apocalipse 13 da Bíblia viraliza como profecia após nomeação do Papa americano. Revista Exame, portal da Revista Exame, o site, profecia do fim do mundo, o que é Apocalipse 13, que ressurgiu após o Papa Leão XIV ser eleito. Metrópolis, fim dos tempos, a profecia vem à tona após nomeação do Papa, entenda. Jornal Opção, Apocalipse 13 viraliza como profecia do fim dos tempos após a nomeação do Papa. Veja, revista Veja, verso de profecia bíblica do Apocalipse viraliza após a eleição de Leão XIV. Olha só, como realmente, de repente, esse tema vira assunto para os jornais, né? Isso pode acontecer de novo e de novo, até a volta de Jesus, né? Aqui mais alguns vídeos para você depois assistir, se não assistiu ainda a nossa live, né, eu fiz com o pastor Eleazar Domini,
Leão XIV, o primeiro Papa norte-americano, no dia que ele foi eleito, nós fizemos uma análise ampla aqui do assunto. E Papas no Apocalipse, a perigosa semelhança com a profecia de São Malaquias. Muito bem, eu quero dedicar aqui os minutinhos finais da nossa conversa para fazer uma análise rápida aqui de Apocalipse 13. Vou pegar aqui a minha Bíblia e convido você também a abrir sua Bíblia ali em Apocalipse capítulo 13, porque, infelizmente, muitas pessoas vão ler essas matérias nos jornais, nas revistas, né, e não vão checar na própria Bíblia, não vão ler aqui o que o texto diz efetivamente sobre o assunto. Então, resumindo aqui, né, logo no início, João, o profeta, ele diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo. Olha aí os animais que vêm lá de Daniel 7. Com pés como de urso, boca como de leão, são os impérios sucessivos, né, que ali em Daniel são apresentados. E o dragão deu à besta seu poder, o seu trono, a grande autoridade. Uma das cabeças da besta ferida parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E a gente entende isso aqui, e é bom destacar também que não somos os únicos adventistas que entendem dessa forma. O próprio Isaac Newton, né, no seu livro lá sobre Daniel e Apocalipse, ele já trazia alguma coisa aí sobre o princípio de ano de interpretação profética, né, a identidade aqui de algumas figuras do Apocalipse e Daniel, e vários outros protestantes têm uma visão parecida com essa, né, então é importante destacar isso. Então nós entendemos que a ferida mortal desferida contra uma das cabeças da besta, ela foi aplicada em 1798 por Berthier, um general napoleônico, que prendeu o Papa Pio VI, né? Foi uma bomba realmente na história, né? Muitas pessoas da época achavam que a Igreja Romana não se levantaria mais desse golpe, mas aqui é dito que a ferida mortal, ela foi curada, né? Um processo de cura que está em andamento, né? E toda a terra se maravilhou seguindo a besta e adorando o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Então, é importante perceber como realmente, né, após ali 1929, que não é uma data profética, evidentemente, mas é um momento ali do Tratado de Latrão, quando os territórios que hoje compõem o Vaticano foram devolvidos para o papado, a partir dali começa um processo de cura dessa ferida mortal, e os papas voltam a ter toda aquela, com o tempo, né, voltam a ter toda aquela respeitabilidade, credibilidade, e hoje, você viu há pouco tempo, né, a eleição do Papa Leão aí, como o mundo parou para assistir tudo isso. A morte do Papa Francisco também, autoridades do mundo inteiro compareceram ao sepultamento dele, quando o Papa Francisco, lá em 2015, esteve nos Estados Unidos, que quanto alarde foi feito, né, quantos discursos ali nos Estados Unidos, algo assim surpreendente. Então, realmente é um líder incontestável no planeta, de modo que a Terra realmente se maravilhou. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo um link para uma playlist de temas que o Leandro Quadros, Matheus Amaral e eu fizemos recentemente na Igreja de São José dos Campos. Nós intitulamos aquele simpósio de A Sedução de Roma. Você precisa assistir a esses vídeos, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição também para você. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. 42 meses dá 1260 anos. É o mesmo período de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, lá de Daniel e Apocalipse também. Então, Nero não se encaixa aqui. Nero não proferiu blasfêmias, não se colocou no lugar de Deus, né? Aqui você identifica esse poder com a ponta pequena, lá de Daniel capítulos 7 e 8. Lá é dito que essa ponta pequena, esse chifre pequeno, também proferia arrogâncias e blasfêmias. E, inclusive, no capítulo 7, no verso 25, é dito que esse poder, ponta pequena, que é a mesma besta do mar aqui no Apocalipse, ela mudaria os tempos e a lei. E qual foi a igreja que realmente trabalhou nesse sentido? Foi lá o Constantino que mudou, né? Trouxe o primeiro decreto dominical, mas qual foi a igreja que reconhece isso, o domingo como dia sagrado, que está nos catecismos, inclusive, né? Que sanciona isso, historicamente, e é só você conferir a literatura, a Igreja Romana, né, Católica Romana. Então, esse poder não tem nada a ver com Nero. Nero não se intrometeu em assuntos religiosos, Nero não se prestou aí a mudar a lei, né, os tempos e a lei. Nero não era um blasfemador no sentido estrito aqui, bíblico, né, de se colocar no lugar de Deus ou de perdoar pecados, como Deus só pode fazer. Então, essa besta aqui não tem nada a ver com Nero. E se nós adotarmos a escola de interpretação historicista, nós veremos que essa besta atua mais para o fim do tempo, né? Na verdade, teve uma atuação ampla e livre por 1260 anos, de 538 até 1798, e vai atuar também no fim da história, como está aqui na profecia.
A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar também o tabernáculo, o santuário, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e que os vencesse. Foi-lhe dada ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Nero já está fora, né, de questão. Aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Se alguém tiver que levar para o cativeiro, como o Papa fez com a Inquisição e tudo mais, as perseguições, para o cativeiro irá. Ele foi mesmo, foi preso. Pio VI morreu no cativeiro. Se alguém tiver que ser morto pela espada será. Aqui diz que esse poder, a ponta pequena, barra besta do mar, difamaria o santuário. De fato, né? Esse sistema religioso usurpa de Jesus, que está no santuário celestial, basta você ler Hebreus para você perceber isso, por exemplo, né? E então, em lugar de apontar para Jesus como nosso único e suficiente mediador, aquele que de fato perdoa os nossos pecados, traz para um sistema humano essa prerrogativa que só Deus tem de perdoar pecados. E se colocam como mediadores, e colocam pessoas mortas como mediadores. Então, esse é o sistema denunciado aqui no Apocalipse, como sendo a besta do mar. Já a besta da terra, o oposto de mar, portanto, ela surge não num local densamente povoado, mas numa região pouco povoada, né? Aqui é dito que viu outra besta, verso 11, emergido da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro. Parecia cordeiro, Jesus, né? Aparece várias vezes o nome cordeiro associado a Jesus aqui no Apocalipse. Nesta vez aqui, única, ele é associado com essa besta, que parecia com Jesus, mas depois falava como dragão. É uma nação, portanto, um poder que surge com ideais de liberdade, né, de proteção, mas depois acaba falando como o próprio Satanás, perseguindo, né? Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. A primeira besta não tem poder para fazer isso, mas a segunda tem poder militar, poder de influência, poder econômico para forçar consciências, né? Forçar a adoração. Também opera grandes sinais de maneira que faz descer fogo do céu sobre a terra, diante das pessoas, seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida mortal, que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, aquela besta opressora, intolerante, perseguidora da Idade Média, volta agora no fim da história. Essa imagem da besta, ela é feita, né, ela é construída, né, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos que não adorassem a imagem da besta. Veja, aqui fala de um decreto de morte, tanto quanto fala também de um decreto que tem que ver com adoração, a marca da besta. Para saber o que é a marca da besta, você tem que saber qual é a marca de Deus, o que é o selo de Deus escatológico, porque tudo que o diabo faz é uma contrafação àquilo que Deus fez, criou. E esse estudo é amplo, também tomaria muito tempo aqui. Eu vou deixar para você o convite para você estudar sobre a marca da besta aqui no meu canal. Só colocar no buscador marca da besta, você vai encontrar material sobre isso, tá bom? A todos, os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faço com que lhes seja dada uma certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, existe um decreto de morte e um decreto dominical. Eu sei, pode parecer assim algo um tanto conspiratório também para você, né? Mas você precisa estudar esse assunto com mais profundidade. Que marca é essa aqui? Que selo escatológico é esse aqui? Que marca é essa que os ímpios recebem na mão ou na testa? E qual é o selo de Deus que, segundo o próprio Apocalipse, é recebido só na testa? Temos que entender isso aí, né? Para poder, então, identificar que marca da besta é essa. E finaliza assim o texto dizendo: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de ser humano. E esse número é 666. Como a gente sabe que Apocalipse e Daniel são livros praticamente gêmeos, né? Há muitas pontes entre eles, a gente, quando lê 666, já tem a mente levada lá para Daniel 3, naquela planície de Dura, quando Nabucodonosor ele quis forçar a adoração, fazendo com que as pessoas que estavam ali se prostrassem diante de uma imagem de ouro, cujas medidas eram de 60 por 6 côvados. Interessante, não? Assim como em Daniel 3 houve uma adoração forçada envolvendo a quebra do segundo mandamento, no fim da história, em Apocalipse 13, a gente vê também que é uma violação das consciências, uma adoração forçada, mas agora envolvendo a quebra do quarto mandamento. Quem viver, verá. Então, fica aqui esse registro. É interessante, repito, ver como a mídia, de quando em quando, ela tem um interesse despertado para assuntos proféticos. Isso tem um lado bom, também tem um lado ruim,
Mas, de qualquer forma, são temas que vão sendo trazidos aí à memória e ao conhecimento da coletividade, né? E a gente tem que aproveitar, então, esse momento também para pregar o evangelho, para, como se diz, né, dar o sonido certo à trombeta e falar, né, pregar, anunciar que Jesus breve voltará. Um abraço, Deus abençoe você, a sua família, e até o nosso próximo vídeo aqui no canal.